E como fica o esforço na graça? Muitas pessoas perguntam isso para a gente, perguntam para nós, para os irmãos, para a igreja. Como fica o esforço? Nós não precisamos nos esforçar. Como é esse assunto, esse tema, segundo o Evangelho? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, apoie o canal, deixe o seu like, um comentário e compartilhe com alguém que tem aí possivelmente essa dúvida. Tá? Compartilhe então com seus amigos, com seus familiares aí o vídeo de hoje, tá bom? Assim você nos apoia para que outras pessoas também conheçam mais do Evangelho, tá? E o nosso esforço, como fica o esforço no Evangelho? Porque nós somos questionados, e eu trouxe aqui alguns textos para compartilhar com os irmãos, compartilhar com cada um que vai assistir esse vídeo aqui, tá? Existe esforço na graça? Os pregadores da graça ensinam que nós não precisamos nos esforçar em nada. Esforço na graça, ela não fala do esforço próprio para alcançar por mérito, né? Mas do esforço na força que nós recebemos da graça de Deus em nós. Atos 9:22 diz assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Olha só, nós vamos ver alguns textos aqui falando sobre o esforço, tá? E eu quero ler agora Romanos 15:20. Diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então nós temos visto aqui agora textos que falam sobre esforço. Nós vemos aqui em Romanos, por exemplo, uma das cartas de Paulo, o pregador da graça, falando sobre o esforço. Mas o que eu quero ver hoje com vocês é qual é esse esforço. Como é esse esforço? Algumas pessoas elas chegam a dizer que o reino de Deus só se entra aquele que é esforçado, por causa de um texto que está em Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz assim: Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Agora, a pergunta é, para você que diz assim, a salvação tem que se esforçar para ser salvo. Nós temos que nos esforçar para receber a salvação, pagar o preço, né? Enfim, fazer alguma coisa, alguma obra, alguma atitude para ser salvo, porque Mateus diz, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Bom, esse texto não está falando de se esforçar para ser salvo. Esse texto não está falando que aquele que entra no reino, ele é porque ele se esforçou. Eu não vou tratar desse texto hoje, mas eu só quero fazer você pensar agora. Por exemplo, a salvação é por esforço ou é pela fé? O que diz a palavra de Deus? Eu vou ler aqui o que ela diz. Se tratando de salvação, a salvação é por esforço ou por fé? Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é por esforço, então esse texto não está tratando desse tema. Salvação não quer dizer que eu preciso me esforçar para ser salvo. Negativo. Agora, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Tá? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, Paulo está falando aqui que ele até trabalhou mais do que os outros, mas ele atribui a graça de Deus. Quer dizer, não é o esforço da carne dele, o esforço humano dele, mas é aquela força que Deus deu para ele. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Trabalhei mais do que os outros, não eu, mas a graça de Deus
comigo. Você consegue compreender que o esforço na graça é a dependência da força de Deus? O esforço no Evangelho é depender da força de Deus e não ir na nossa força, não pensar que a salvação é pela força, que os milagres são pelo esforço, né? Você se esforça para receber um milagre, você faz uma campanha, uma corrente, alguma coisa parecida, um voto, é o esforço seu, uma oração de madrugada, campanhas de oração de madrugada para receber um milagre, isso é um esforço humano. Pela graça de Deus é que nós recebemos os milagres, pela graça de Deus é que nós recebemos a salvação. Tá? Vamos lá, vamos caminhar mais aqui. Colossenses 1, 28, 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Paulo está falando que o esforço dele na pregação do Evangelho é conforme a força que Deus tem dado. É conforme a graça de Deus. Ele diz ainda que atua poderosamente em mim. No Evangelho, tudo na nossa vida, no Evangelho, tudo é Cristo. E Cristo é tudo em todos. Ele é o centro do Evangelho. Né? Tudo é Cristo no Evangelho. Então a força que eu tenho e que eu me movo é uma força que vem da força de Deus, da graça de Deus. Existe esforço no Evangelho? Estou mostrando, estou lendo para você aqui sobre o esforço no Evangelho. Tá? Agora, como é esse esforço? De que maneira é esse esforço? Primeiro, é um esforço que depende da graça de Deus. É um esforço que depende da graça de Deus, não da nossa carne. É um esforço que nós temos uma consciência de que Deus que opera os milagres sem que tenha algum mérito meu humano. É Deus que opera a salvação sem que tenha algum mérito meu humano. Tá? Então, primeiro, esse esforço na graça é dependência na graça de Deus. Tá? E agora Hebreus capítulo 4, versículo 11, que nós poderíamos discorrer só esse vídeo todo o tempo nesse texto aqui. Portanto, esforcemo-nos. Olha, tem esforço na graça. Esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Qual descanso? No descanso da obra consumada de Jesus. O descanso na obra consumada de Jesus é o esforço que aqueles que estão debaixo da graça têm. É nos esforçar para descansar, nos esforçar para aprendermos a estarmos descansando na obra consumada, naquilo que Jesus fez, na vitória de Cristo. Este é o verdadeiro esforço nosso na graça. Você compreende? Consegue compreender que o esforço na graça é dependência da graça de Deus? O esforço no Evangelho da Graça é eu estar aprendendo a descansar. Eu me esforço para descansar na obra do Calvário, na obra de Cristo, na obra consumada de Jesus. Eu espero e creio que você tenha compreendido que na graça de Deus há um esforço. Nós nos esforçamos. Todos nós, todos aqueles que estão debaixo da graça se esforçam. Nós nos esforçamos na família, nas coisas de Deus, nos esforçamos no trabalho, mas tudo na dependência da graça de Deus. Tudo no descanso da obra consumada de Jesus. Meu irmão, muito obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém, coloca lá nos grupos do WhatsApp, envia para os irmãos no WhatsApp, compartilha no teu Facebook, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Olha, aqui na descrição tem os contatos, você pode entrar em contato comigo, tem links aqui para ajudar você e você também pode apoiar o canal aí
se inscrevendo e ativando o sininho, tá bom? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.